Olá, meus caríssimos, né? Vamos ter mais uma semana de aula, que Deus nos proteja, nos abençoe. E nessa aula de hoje nós vamos resolver equações do segundo grau completa, certo? Aí para resolver uma equação do segundo grau completa, nós temos várias formas, vários processos de resolução. Um dos primeiros processos é a forma de completar quadrado. A segunda maneira de resolver, né, é o processo algébrico de Bhaskara. E a terceira maneira de resolução é a que nós vamos usar em nossa aula de hoje, que é a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara, certo? Aqui nós temos a fórmula resolutiva, né? X é igual, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, né? E através dessa fórmula de Bhaskara, nós vamos resolver qualquer equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, nós vamos resolver qualquer equação completa do segundo grau, certo? E o que ser uma equação completa, professora? Uma equação completa é quando ela tem todos os seus coeficientes, ou seja, quando ela tem o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Aí aqui nós temos a expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né, que é o que está dentro da raiz quadrada, lá da fórmula. E nós vamos chamá-la de discriminante e vai ser representado pela letra grega delta, certo? Aqui nós temos, né, onde tem b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, foi substituído por delta, né? Aqui nós temos a fórmula resolutiva. E prosseguindo, né, nós vamos perceber que esta fórmula resolutiva, ela teve também o nome de fórmula de Bhaskara, para homenagear um matemático hindu que tem também como nome Bhaskara, certo? Aí, a existência ou não de raízes reais, bem como o fato de elas serem duas raízes iguais ou diferentes, depende exclusivamente do valor do discriminante, certo? Vai depender do valor do discriminante para nós sabermos se vai ter duas raízes reais iguais ou duas raízes reais diferentes, ou se não vai existir raízes reais para determinada equação do segundo grau completa. Aqui nós temos, né, a x ao quadrado mais bx mais c, que nós já vimos lá anteriormente, que representa a forma do segundo grau completa, né? Aqui, através delas, vamos encontrar o discriminante. E aí nós vamos perceber que ao resolver uma equação do segundo grau, nós vamos analisar alguns detalhes. Quais são, professora? Então, quando delta for igual, maior ou igual a zero, essa equação ela vai ter duas raízes. Aí, quando delta for maior que zero, nós vamos ter duas raízes diferentes para a equação. Quando delta for igual a zero, nós vamos ter duas raízes iguais, certo? E quando o delta for menor que zero, não vai existir valores reais para a equação, certo? Não existe. Agora nós vamos determinar algumas equações do segundo grau, né, com uma incógnita, equação do segundo grau completa, utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara, para nós percebermos, né, quando é que delta é igual a zero, quando é que delta é maior que zero, quando é que delta é menor que zero, certo? E se vai ter valores reais ou não para determinada equação. Nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, né? Resolver a equação x ao quadrado menos x menos 12 é igual a zero no conjunto R, conjunto dos números reais. Primeiro, nós vamos identificar quais são os coeficientes desta equação do segundo grau. E, professora, esqueci o que é coeficiente. Coeficientes são os termos, né, os valores que acompanham o termo x ao quadrado, acompanham o termo x, e o valor que não tem nenhum termo é o valor de c. Então, seja, o valor de a acompanha x ao quadrado, o valor de b acompanha x. E o valor de c fica sozinho, ninguém o acompanha. Aqui nós identificamos os coeficientes, né, desta equação. Coeficiente A, 1, coeficiente B, menos 1 e coeficiente C, menos 12. Vamos utilizar a fórmula, né, para encontrarmos o discriminante, delta,
E aí, vamos então resolver, né? Aí, substituindo aqui na fórmula, nós vamos ter, na fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nós vamos substituir agora os coeficientes da equação. Substituindo aqui o coeficiente b, que ele é negativo, menos 1 elevado ao quadrado, que é o quadrado da fórmula. Só lembrando, gente, toda vez que o nosso coeficiente b for negativo, obrigatoriamente nós temos que colocar dentro dos parênteses. Porque se não colocarmos dentro dos parênteses, só quem vai ser elevado ao quadrado é 1. Então, quem vai ser elevado ao quadrado é menos 1, certo? Não podemos esquecer. E também aqui, quando nós colocamos C, negativo, colocar também entre parênteses, porque não pode ficar dois sinais juntos. Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, fazendo o jogo de sinal, 48 positivo. Aqui nós temos encontramos o valor de delta maior que zero. Então, se o valor de delta é maior que zero, significa que nós vamos ter duas raízes reais diferentes para a nossa equação. E aí, quando nós temos duas raízes reais, ou seja, quando o delta for maior que zero, nós vamos encontrar duas raízes reais diferentes, nós vamos utilizar a fórmula resolutiva, né, para resolvermos, que eu já mostrei anterior para vocês. Aí, outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui também é que nós temos o negativo da fórmula, e aí o nosso coeficiente b nesta equação ele é negativo, então prestar atenção, colocar entre parênteses e colocar o sinal de negativo, não esquecer. Mais ou menos raiz quadrada de 49, 49 é o valor de delta que nós encontramos anteriormente, então sobre 2 vezes 1, que 1 é o valor de A. Aí agora nós vamos fazer, né? Nós vamos encontrar aqui x' e x2', nós vamos somar e depois subtrair. Então, no primeiro valor, eu vou pegar aqui, vou somar. Então, 1 mais 7, 8. E vou conservar o denominador 2. Depois eu faço a divisão. 8 dividido por 2, 4. Certo? Agora eu vou pegar o sinal negativo. 1 menos 7, menos 6, e vou conservar o denominador 2, menos 6 dividido por 2, menos 3. Nós vamos ter os números menos 3 e 4, são os valores reais desta equação, e o conjunto de solução pode ser apresentado da seguinte maneira, menos 3 e 4. A nossa segunda resolução de hoje, nós temos aqui x ao quadrado menos 10x mais 25. Vamos também separar, ou seja, identificar os coeficientes. Identificando os coeficientes, nós temos coeficiente A 1, coeficiente B menos 10 e coeficiente C 25 positivo. Substituindo, nós temos, b ao quadrado vai ser menos b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes C. 1 é o valor de A e C é 25, certo? Multiplicando, menos 10 vezes menos 10, 100 positivo, porque fazemos o jogo de sinais, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 25, 100 negativo. Então, vamos subtrair. 100 menos 100, 0. Encontramos um valor 0. Então, delta é igual a 0. Quando delta for igual a 0, nós vamos ter dois valores reais para a nossa equação, porém, valores iguais. E aí, nós vamos substituir na forma. Só lembrando outro detalhe. Quando nós tivermos delta igual a 0, não precisa nós colocarmos na fórmula mais ou menos raiz de delta, porque delta já vai dar 0, então não tem necessidade. Como eu sei que o valor de x' e x2' vai ser igual, não preciso fazer separado. Posso colocar junto. Vou colocar a fórmula menos b sobre 2a. E agora eu vou substituir. Lembrando também que eu tenho a forma negativa e meu valor de b também é negativo. Substituindo, fazendo o jogo de sinais, vou ficar com 10 positivo. 2 vezes 1, 2. Então, 10 dividido por 2, 1. Então, 5 vai ser o valor da nossa equação, E aí, o conjunto de solução vai ser representado com o valor 5, certo? A nossa terceira resolução de hoje, nós temos aqui uma equação x ao quadrado menos 8x mais 20. Vamos identificar os coeficientes desta equação. Aí nós vamos ter
Coeficiente A 1, coeficiente B menos 8, coeficiente C 20, certo? Substituindo, vai ficar... Substituindo, nós vamos ter B menos 8 ao quadrado, menos 4, que vai multiplicar o valor de A, que é 1, que multiplica pelo valor de C, que é 20, certo? Aí, menos 8 vezes menos 8, fazendo o jogo de sinal, fica positivo, 64. Menos 4 vezes 1 vezes 20, menos 80. Subtraindo 64 menos 80, nós vamos ficar com menos 16. Então, nesse caso, nós encontramos o valor de delta menor que zero. Quando o delta é menor que zero, nós não vamos ter valores reais para a nossa equação, certo? E aí, nós vamos apresentar, né, o conjunto vazio, ou assim, ou desta forma também, certo? E aí, terminou nossa aula de hoje, né? E até a nossa próxima aula. E tchau, tchau!